Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês aí? Vamos dar início à nossa live. Primeiro B, né? Professor Anderson, professor da disciplina de Química, que vai estar aqui tirando dúvidas, dando orientações a respeito do fechamento do bimestre e solicitando que vocês venham a realizar as atividades online e as atividades postadas tanto no grupo do WhatsApp como também no Facebook. Como vocês estão? Retornamos às atividades aí no dia 27 de abril, né? Já completamos aí quase um mês de volta às atividades, né? E hoje a gente vai tirar aí dúvidas a respeito das atividades desenvolvidas. Enquanto o pessoal não chega aí, passar aqui, vou estar passando para vocês aí alguns materiais que vai ajudar vocês nos seus estudos, tá bom? Vamos lá. Enquanto o pessoal não chega, né? Vamos ver a história aí do jovem. Que história linda, né? E agora você vai conhecer uma linda história, mas é do Márcio. Ele é um jovem da periferia de São Paulo que passou a vida no limite entre Olha a Vitória Tavares, seja bem-vinda, Vitória. De crescer através dos estudos. O Márcio driblou os problemas, superou as dificuldades. Vitória, vamos ver aí, você perguntou se está devendo alguma coisa, né? Vamos ver. Vitória, primeiro B. Olha só, Vitória. Vamos ver aqui, ó. Atividade. Última atividade, vamos ver. Vitória Tavares. Vitória, você está devendo duas. Aqui, ó. Tava devendo duas atividades online, tá? Você não fez a segunda. E você também não fez a terceira. Aí você tem que fazer também. E também daquelas outras atividades da primeira semana, tá? Da primeira semana você precisa fazer. Então você tem duas atividades. Opa, peraí. Não, um instante, Vitória. Desculpa que eu confundi aqui. Na realidade, Vitória, você está ok, viu? As atividades online você fez, corrigindo. Vitória Tavares, você fez atividades online, você está ok. Vitória, parabéns. Parabéns aí, você está ok. Eu confundi aqui na hora de verificar. Vitória Tavares está ok. Tenho como sonho aí, projeto de vida, né, Vitória? Fazer arquitetura. Estou aproveitando, né, passando alguns vídeos motivacionais para ajudar vocês nesse momento de isolamento social a focarem nos estudos. Então, Vitória Tavares fez todas as atividades online, tá em dia. Parabéns, viu, Vitória? Continua assim. Então vamos lá, acompanhem comigo aí, por favor. Dificuldades e hoje está com as malas prontas para estudar em Harvard, uma das mais conceituadas universidades do mundo. Que demais, hein? Marcinho, como ele é chamado, vai ser médico. E você quer saber como ele chegou lá? Eu garanto. Não foi nada fácil. O Machado de Assis, ele tem uma frase que ele fala que mais feliz é quem anda com um galho de espinhos nas mãos, né? Do que a pessoa que anda com a rosa. Porque a única certeza que a pessoa que está com a rosa nas mãos tem é de que ela vai murchar. Mas a pessoa que só tem um galho com espinhos, a única certeza que ela tem, que ela pode ter, é de que atrás desses espinhos podem nascer flores. Num ambiente hostil, desabrochar é mais difícil. Eu tô aqui já há 3 dias sem comer. E eu falei assim, filho, por que você não me falou? Filho, não é isso que a gente queria para essas crianças. A medicina é um curso principalmente de elite.
O aluno do ensino público, ele vai ser sempre mão de obra barata. Tem gente que tira força da dificuldade, o Márcio é isso. Viver em periferia, a gente tem que escolher viver o sonho ou escolher a sobrevivência. Itaquera, zona leste de São Paulo. Um bairro que parece ser visto só de longe pelas autoridades, mas que carece de um olhar mais atento, um olhar mais próximo, mais interessado. Foi aqui, onde a ação do poder público não chega como deveria, que o Márcio nasceu e cresceu. Por toda a infância e adolescência, ele estudou em escolas da rede pública. E foi bem no comecinho da vida acadêmica que o Márcio enfrentou a primeira dificuldade. O garotinho do 3º ano do ensino fundamental precisou da companhia da mãe para frequentar a escola. Olá, Pedro Hugo. Ela ficou 6 meses comigo na sala de aula. Seja bem-vindo. Ficar só. Primeira barreira vencida, a vida escolar do Márcio se tornou o que é a de muitas outras crianças pelo Brasil. Até o primeiro ano do ensino médio, que não levava nada a sério. Ele não estudava, ele ainda era muito disciplinado, muito mesmo. Eu não enxergava não levar a sério alguma possibilidade de mudança de vida. A Carolina conheceu o Márcio nessa época. Ela, professora de português. Ele, aluno de outra turma. Ele nunca foi meu aluno. Eu conhecia ele dos corredores, que ele ficava passeando o tempo inteiro, tinha que sempre ficar mandando ele voltar para a sala dele. Eu queria sair da escola para trabalhar, e que é uma coisa que comumente acontece com os alunos de escola pública. E eu não conhecia a educação, né? Conhecia literatura, não conhecia poesia, não conhecia o mundo. O desejo de conhecer o mundo veio no penúltimo ano da escola. Junto, uma determinação de recuperar o tempo Boa perdido. tarde, Pedro Hugo. Quando ele Seja tinha uma vaga, bem-vindo. ele ia para minha aula, porque ele tinha essa dificuldade em português. E então ele assistia, porque ele perdeu muita coisa no primeiro ano. O que fez com que você percebesse a necessidade de estudar? Foi uma aula específica de um professor, o professor Walter, que dava aula de história pra gente. Ele é um professor que, assim, ele dava aula há 30 anos. E ele sempre falava assim, gente, vou bater na mesma tecla. Porque se uma pessoa escutar o que eu vou falar pra vocês, pra mim já é de grande eficácia. Mas afinal, o que esse professor disse que tocou tão fundo na alma do aluno? Eu não quero sair daqui da escola, eu já tô para me aposentar, e não ter uma história para contar de um aluno. Porque a única história que eu tenho, e costumo ter, é de que um aluno tal faleceu, confronto com a polícia, de que outro aluno foi, assim, vendido por uma das drogas. Então eu quero ter notícias boas para contar para meus netos e para levar para minha vida, assim, pro fim da minha existência. Foi uma revolução na Boa vida tarde, do Márcio. Maria Clara. Boa tarde, Márcio. Sejam bem-vindos. Eu vou deixar o professor Walter orgulhoso. E eu não sei se deu certo. Mestre e aluno nunca mais se viram desde a formatura no ensino médio. Mas a gente foi atrás e encontrou o professor Walter lá em Minas Gerais. Márcio, ele assimilou muito isso para ele. O Marcinho, pós-revolução interna, tinha um grande sonho. Ele veio falar que queria fazer vestibular, que tinha interesse em fazer medicina. Mas tinha também uma enorme defasagem. Tem um grande problema de linguagem de escrita e de compreensão de texto. Aí eu falei pra ele, então tem um cursinho que vai ser perfeito pra você, que é na faculdade de medicina, dado por alunos de medicina, é gratuito. Quando eu entrei lá, eu fiquei deslumbrado, porque eu falei, um monte de jovem que tem uma idade, tiveram muito mais oportunidades e acesso a muito mais coisas que eu, mas eles estão, descendo desse terraço dos privilégios para me colocar no mesmo lugar que eles. E aí meu primeiro cursinho foi, aprender a ler, praticamente. Márcio se dividia entre os empregos que conseguia e as aulas no cursinho. O MED Ensina. Trabalhava na pizzaria de sexta, sábado e domingo, e no hospital de semana e de manhã, para ter meu dinheiro da condução e da alimentação, né, para não atrapalhar meus pais. Eu chegava no cursinho 8 horas da manhã, levava marmita, às vezes a marmita azedava, o pessoal deixava comer no restaurante universitário com eles. Tinha um professor que repetia, às vezes ele nem comia, ele falava, Márcio, eu vou pro hospital, mas eu vou pegar meu prato. Ele fazia o prato dele e dava para mim e eu comia. Uma fase em que dormir era um luxo. Ele dormia lá em casa, vó, a senhora me acorda. Aí eu pegava e chamava ele falava,
Tá bom, vó, Deus te abençoa. 5 horas da manhã, Deus te abençoa. Como pensando, bum, caía e dormia de novo. Marcinho, tu não falou para me chamar por 5 horas? Aí, Marcinho, é seu futuro, filho. Aí, tá bom, vó. Aí levantava. Ao final do primeiro ano de batalha, uma derrota. Nosso primeiro vestibular foi triste. Cheguei no Enem, assim, minha nota não foi agradável, sabe? Eu não tinha visto muita coisa de física, de química, de biologia, tão profunda, assim, quanto o Enem cobra. Então eu falei, nossa, eu fui muito mal. Mas ele não desistiu, em grande parte por causa de um novo mestre. Ele praticamente criou esse novo Márcio. Ele me moldou, assim, pra vida, o Marcos Agrela. Agrela é um dos estudantes de medicina que viraram professores voluntários no cursinho pré-vestibular. Ele demonstrava interesse, assim, puro, sabe, genuíno em tudo que eu fazia, em tudo que eu queria falar. Então ele olhava pra mim, assim, tipo, e, sabe, se inclinava, tipo, falava, meu, eu quero te escutar. Então ele lia poemas, lia textos que mexiam comigo. Pela maneira que ele lia, pela maneira que ele enxergava aquilo. Eu falava, nossa, eu quero enxergar isso daqui igual a ele, além das palavras, sabe? Mas veio mais um ano de decepção no vestibular. Márcio encontrou no amigo e professor Agrela um incentivo para continuar lutando. Ele falou, olha, qual o cursinho que mais aprova em São Paulo? Eu falei pra ele o nome, ele falou, na quinta-feira a gente vai fazer matricular nesse cursinho. Agrela financiou por um ano os estudos do Márcio em um dos melhores cursinhos de São Paulo. Mas nessa reportagem, ele só aparece em foto. Modesto prefere o anonimato. A sorte do Márcio foi encontrar muitos Agrelas pelo caminho. Quando eu chegava, já tinha na carteira que eu sentava uma fichinha de café, bilhetinho escrito Força Marcial, barrinha de cereal, fichinha de almoço. E teve uma semana inteira que eu cheguei e tinha 2 tickets do metrô, né? Eu não sabia quem colocava isso, não sabia quem... Você não sabia? Gente que, por exemplo, do 6º ano, que tá preocupado com o exame de residência, dá plantão que você fica 36 horas trabalhando direto. Eles resolveram usar o tempo deles para ler Machado de Assis com Márcio e fazer ele interpretar texto e fazer como se fosse uma universaria. A máquina do mundo sempre abriu para... Depois de 3 anos, o trabalho de tantos ourives deu origem a uma joia com alto valor de mercado. Marcinho foi aprovado no Enem para medicina. Quando um menino negro da periferia de São Paulo, estudante de escola pública, é aprovado para cursar medicina, eu acho que isso é uma semente de uma transformação possível e necessária. A senhora já tinha pensado na vida de formar um neto doutor? Não pensava não. Eu implorei para ele ficar em São Paulo, que ele tinha passado na faculdade de São Paulo. Pedi, filho, fica aqui, você passou em faculdades próximas à nossa casa. Mas ele já estava em pleno voo. Eu tinha fé de que a Universidade Federal poderia, sabe, me desenvolver um pouco mais, conhecer um pouco do conceito de universidade, ter contato com ideias diferentes. Agora, o filho da dona Edilene, neto da dona Jaci, está no 2º semestre de medicina na Universidade Federal de Uberlândia. É um exemplo de resiliência e superação. E ele aproveitou as oportunidades, né? E a gente tem a satisfação de ter o Márcio aqui como estudante do curso de medicina. Mas os problemas não acabaram. Ele agora enfrenta uma nova batalha para se manter por lá. Teve um dia que ele ligou para mim e falou assim, mãe, eu não queria comentar com a senhora, mas eu tô aqui já há 3 dias sem comer. Nenhuma dessas dificuldades apaga no Márcio a vontade de aprender. Na 7ª semana de aula, eu fui falar com um professor meu, que ele dá aula fora do país. E eu falei, professor, tem possibilidade de fazer intercâmbio com o senhor? Como o senhor dá aula fora? Aí ele falou assim pra mim, ir pra fora demanda condições materiais e intelectuais. Aí eu falei, eu não tinha nenhum dos dois. A negativa do professor em Uberlândia ecoou longe. Chegou aos ouvidos de um pesquisador da USP. Como eu coordenei, montei uma parceria da Faculdade de Medicina da USP com a Harvard, onde a gente manda alunos para passar um ano em Boston. Quando eu li aquilo, eu falei, ele merece ir. Aí passou a ser, o problema ser conseguir o financiamento.
Para se manter em Harvard, uma das maiores universidades do mundo, por um ano, o Márcio precisa de pelo menos R$80 mil. O jeito que ele encontrou foi fazer uma vaquinha pela internet. Eu tô desesperado por dentro, mas eu tô tipo, o Márcio de fora tá acalmando o Márcio de dentro e falou, Márcio, vai dar certo, calma. Tá bom, vai dar certo. Já deu certo, Márcio. Harvard vai guardar uma das melhores mentes aí pra aprender lá. A educação transforma. E pra mim, transforma mesmo. O Márcio é uma pessoa incrível. Obrigado. É incrível. Ah, lembra o professor Walter, aquele que desafiou o Márcio lá no começo? Ele manda um recado direto pro ex-aluno. Como você acreditou até agora, continue acreditando. E o professor, ele apenas te ajudou. Mas o agente principal dessa mudança foi você sabe disso. A senhora vai ficar com saudade dele um ano fora? Eu fico. Eu já sinto saudade dele. Aí quando ele liga, e aí, vô? Tá tudo bem? Tá, filho? E você? A avó te ama, a avó morre de saudade de você, eu também te amo. Aí ele fala, tô junto. Deve ter milhares, talvez de Márcios espalhados pelo Brasil. Que não tem chance num país injusto, desigual. Dentre todos esses Márcios, um acompanha de perto essa batalha. É o irmão dele. Você vai fazer o vestibular esse ano? Sim. Para medicina? Medicina. Uhum. Quer ser médico? Médico. Não só médico de carne, mas médico de almas também, né? O futuro do Brasil vai vir de gente como esse tipo de gente. Eu acho que gente que soube que é dificuldade, que frequentou, sabe o que é o cotidiano do nosso povo. A gente precisa de médico assim. Então, eu acho que vale a pena, vale. As pessoas que passam por nós, elas não vão sós. Elas deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Eu acho que é por causa dessa troca que aconteceu entre muita gente que passou pela minha história, me motivou ou me desmotivou, mas que passou pela minha história e deixou um pouco de si, que eu consegui chegar aqui. Sorte a nossa que daqui pra frente vamos poder levar um pouquinho do Márcio dentro da gente. Márcio Henrique de Jesus Oliveira. Um doutor, um médico. Vai ser o doutor Márcio? E aí, você quer saber mais sobre a história do Marcinho? Então assista a entrevista dele na íntegra, lá no r7.com/canal Domingo Espetacular. História emocionante, hein, pessoal? Seu xará, hein, Márcio Elias? Então, pessoal, aí mais um exemplo narrado aí pelas telas jornalísticas, né? De como o estudo pode transformar as nossas vidas. Que nós não devemos nos abater pelas dificuldades, pelos problemas. Temos que nos esforçarmos e correr atrás, tá? Márcio, Pedro Hugo que chegaram, vamos ver se vocês estão devendo alguma atividade. Ó, Pedro Hugo fez as 2 após, beleza. Só estava faltando as atividades da primeira e segunda semana. Já o Márcio, beleza, fez as 3 atividades online. Fez as atividades da terceira e primeira semana. Acho que está faltando só da segunda semana, Márcio. Mas eu vou dar enfoque nas atividades online. Continuar aí, pessoal, mais uma história aí de superação aí, eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó.
Uma história bem interessante. Olha, eu já falei que hoje é o dia do médico. A gente fez uma homenagem. Agora, Sérgio, preste atenção que Vamos essa lá. história que você vai ver vai te inspirar, mas inspirar também as pessoas que estão assistindo em casa nesse momento. Um jovem de uma comunidade carente na Grande São Paulo conseguiu uma bolsa Beleza, de Pedro, estudos só me mandar, em uma hein? das melhores universidades dos Estados Unidos. Um exemplo de esforço e superação que você vai conhecer agora na reportagem de Samara Bastos. André tem 18 anos. Jovem, estudioso e com um longo e brilhante caminho pela frente. Eu tinha sonho de estudar, gostava de estudar e tudo, então não tinha. Mas aí quando tive o filho eu falava, vocês vão atrás do estudo, porque é a melhor coisa que tem. Quanto mais estudar, mais chance de conseguir alguma coisa vocês vão conseguir. Até agora, na verdade, não acredito, ainda a ficha não caiu. Mas é uma mistura de alegria com surpresa, com todos os sentimentos do mundo, assim, é realmente um sonho se realizando, eu nem acredito que está acontecendo de verdade. André é o segundo de 4 filhos. O pai é vendedor, a mãe diarista. Nasceu e foi criado nesta comunidade carente em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Conheço muitos casos do bairro, já teve gente morta aqui, já teve briga de gangues, então assim, é comum, a gente ouve bastante falar, a gente tem medo, mas a gente faz parte da vida, né? O menino foi na contramão de qualquer futuro previsível que ele poderia ter. Escolheu outro caminho para brilhar na vida, o caminho da educação. Meus pais sempre me incentivaram bastante a estudar. Minha mãe foi meu maior suporte, porque desde cedo ela teve que largar os estudos para trabalhar, para sustentar a casa. Então ela sempre falou, sempre quis ver nos filhos o sonho dela, que era de estudar e ter uma boa educação. E eu sempre corri atrás disso, tanto por ela como por mim mesmo, que também sempre foi um sonho meu suceder na vida e deixar essa realidade. Um orgulho demais, né? A gente que vem de uma comunidade, né, muito assim, pobre, então ele indo pra frente assim, é muito orgulho, né, conseguir os objetivos dele, né? E que orgulho, dona Sandra! Aos 18 anos, a família já recebeu a melhor notícia que podia ter. André foi aceito com bolsa integral e ajuda de custo em uma universidade americana, a Yale, onde o ex-presidente Bill Clinton também estudou. Você algum dia imaginou que ia ter essa oportunidade de estudar fora do país? Não, estudar fora não. Para mim, até as melhores do Brasil, tipo a USP, Unicamp, para mim já eram sonhos inimagináveis. Estudar fora, então, para mim eram sonhos. A Yale é só uma das 9 universidades que ele tentou. Na lista tem instituições renomadas como Harvard e Notre Dame. Os resultados dessas ainda não foram divulgados. Por isso, André não decidiu se vai mesmo para Yale. Tenho muita queda por Yale, muita queda por Harvard, por Brown, por Notre Dame. Gosto muito dessas, então vai ser muito difícil escolher. André passou mais da metade da vida escolar estudando em uma escola pública e sempre foi considerado um aluno exemplar. Vê-lo assim entre os livros era uma cena comum. E foi dessa forma que ele descobriu e se apaixonou pela ciência. Era a matéria que eu mais me dedicava, que eu mais prestava atenção. Eu me lembro desde criança, eu sempre apaixonado pelas ciências e deixava minha mãe assim, sem palavras quando eu perguntava para ela por que o céu era azul ou por que o satélite não caía na Terra, essas perguntas desse tipo. O empurrão que ele precisava veio no 9º ano. Com a ajuda de uma professora, André ganhou uma bolsa de estudos em um dos melhores colégios particulares de São Paulo. Essa oportunidade que eu tive foi a oportunidade da minha vida, porque a partir dela, meu mundo se expandiu. Eu comecei a ver diversas outras pessoas conquistando sonhos parecidos com os meus, e eu vi que isso realmente era possível. Foi na nova escola que ele aprendeu inglês e viu a chance de estudar fora. Nesse período, chegou a ir para os Estados Unidos.
Aperfeiçoou o idioma e teve contato com alunos do mundo inteiro. Aprender inglês para mim já foi um sucesso enorme. Em 2 anos e meio, para mim já foi um acontecimento extraordinário. Eu tive aulas com professores top de linha da universidade, participei de diversos debates que aprofundavam ou discutiam ou questionavam o tema dessas palestras. Fiz um mini projeto científico lá, eu comia no campus, dormia no campus, então para mim foi sensacional ter essa experiência. De volta ao Brasil, teve a certeza de que queria começar a carreira em outro país. O jeito era aumentar ainda mais a carga de estudos. Nos últimos 3 anos, a rotina de estudos do André era bem intensa. Ele estudava cerca de 15 horas por dia. Só parava para comer e dormir, coisa, aliás, bem restrita. André dormia cerca de 4 horas por noite. Eu tinha que estudar o dia inteiro, então eu acordava às 4 da manhã para sair 4h30 e chegava na escola 6, estudava um pouquinho antes da aula, começava às 7, estudava para os exames do exterior. Na maioria dos dias ia até às 4h30 da tarde estudando na escola. Chegava em casa, o tempo que eu tinha de tomar um banho, jantar e voltar para os estudos. Essa rotina de segunda a segunda. De segunda a segunda. O esforço valeu a pena. Enquanto não sai o resultado das outras universidades, André aproveita para descansar e arrumar as malas. A mudança de país e de vida será em agosto, que é quando começa o ano letivo nos Estados Unidos. Eu tô muito animado para começar logo, sabe? E viver logo esses 4 anos e espero que demorem bastante, porque eu quero aproveitar cada segundo e espero que sejam maravilhosos. Tenho certeza que serão. Tenho certeza que eles serão. Uma vida cheia de realizações e conquistas que podem garantir o futuro desse jovem. Um exemplo de que o esforço é o principal caminho para ir longe. Quanto mais esforço você coloca nas coisas, outras coisas aparecem também, outras oportunidades se criam para você. Presente do céu para mim. Valeu com certeza, muito a pena. Mais uma história, pessoal, para ajudar vocês nesse momento. Olha, eu já falei que hoje é o dia do médico. A gente fez pandemia, né? E ver que com o estudo a vida de vocês podem ser transformadas. Então vamos fazer as atividades, vamos estudar. Tem mais uma história também que eu gostaria de compartilhar com vocês. Até agora eu mostrei histórias que foram transformadas de alunos de escola pública, né? Para motivar vocês mesmo. A ideia é exatamente essa, é motivar vocês da importância do estudo, como o estudo pode transformar as suas vidas. Para você aí de casa, uma história em que o sacrifício de um casal de agricultores foi recompensado pelo esforço e talento de uma das filhas. Eles trabalharam em dobro para que a menina tivesse tempo de estudar. E tanta dedicação deu resultado. A garota chegou à faculdade. Quem mostra essa história de perseverança para a gente é André Fonseca e Natanael Lima. Nesta casa simples, ao lado da rodovia M070, vive uma nova acadêmica de medicina, a Kate Tainá Guimarães, uma filha de agricultores que, mesmo estudando em escola pública, conseguiu vaga em 4 cursos de 3 universidades diferentes. Eu passei na pública, passei para o curso de Ciências Econômicas na UEA, Relações Públicas na UFAM e Medicina na UFAM. Na privada, eu passei para o curso de Relações Internacionais com Bolsa Integral. A conquista se deve muito à escolha dos pais. Eles preferem suar um pouco mais nos trabalhos da roça e deixar as meninas com tempo livre para estudar. Vocês vão estudar, por exemplo, a única coisa que a gente pode deixar para vocês é o estudo. Então vocês têm que aproveitar. Eu não tinha, na época eu não teve essa oportunidade, por exemplo, teve oportunidade, mas eu tinha que também trabalhar. Então vocês não vão trabalhar, vocês vão só se dedicar aos estudos. Então foi isso que era
nós fizemos para elas, optamos para elas. Os pessoal reclamavam que elas eram muito preguiçosas. A gente estava levando elas muito para o mau caminho, de não deixar elas fazerem nada. Mas ele dizia, não, elas estão fazendo o futuro delas, vão estudar. No histórico escolar de Kate, a mais velha, a resposta aos vizinhos. Quase todas as notas acima de 90. A única exceção é a educação física. E esta medalha, que foi conquistada nas Olimpíadas de Língua Portuguesa. Kate Tainá foi campeã estadual e ficou com a medalha de bronze em nível nacional. A maior recompensa veio no início do ano, o resultado dos vestibulares. A gente sente orgulho, né? A dificuldade que a gente enfrenta, assim, o que a gente já investiu, né? Por exemplo, um resultado desse aí é uma coisa muito boa que acontece pra gente, né? Porque ela estuda muito, então isso foi uma coisa boa para todo mundo ficou muito feliz. A Kate até quis fazer um curso pré-vestibular, mas a família não tinha dinheiro para isso. Outra dificuldade é que aqui na casa dela não tem internet. Por isso, todas as pesquisas tiveram que ser feitas naquela estante de livros doados. Com recursos tão limitados, ela só conseguiu chegar à faculdade de medicina graças a muita devoção aos estudos. Era assim, ajoelhada no chão, com a cama servindo de mesa para os estudos, que ela passava as madrugadas. Quando eu chegava da escola, eu jantava e dormia. Aí geralmente acordava lá para as 10, 11 da noite, que era o horário que meus pais estavam dormindo. Então eu escolhi esse horário. Aí quando eles iam dormir é que eu acordava para ir estudar. E eu escolhi esse horário porque era um momento em que ficava mais silêncio, eu já tinha descansado um pouco. Mas geralmente a gente acorda com o galo cantando, mas o meu era o oposto. Eu ia dormir quando o galo estava cantando. E o que os livros da escola não ensinavam, ela buscava na pequena estante. Ela tinha dúvidas sobre qual profissão seguir. Decidiu pela medicina após conhecer as dificuldades que agricultores pobres enfrentam quando buscam o serviço de saúde. Muitas vezes, alguns profissionais que chegam a situações que até te envergonham, que é quando tu chegas e o tratamento deles é base na tua condição financeira. E isso é umas coisas bem constrangedoras e até decepcionantes. Você chegar no hospital, um médico, uma enfermeira, algum profissional chega e te trata conforme a tua condição econômica, eu quero fazer diferente. Eu acho que se eu conseguir, é porque eu teve o meu esforço. E com o meu esforço, eu também quero motivar outras pessoas que passaram ou estão passando na mesma situação que eu passei, a continuar a continuar e persistir sempre. A irmã mais nova segue o mesmo caminho. Vai muito bem na escola. Graças à responsabilidade dos pais e o esforço das meninas, a família agora vive uma expectativa de ter a primeira doutora formada na universidade. Mas geralmente a gente acorda com o galo cantando, mas o meu era o oposto. Eu ia dormir quando o galo estava cantando. Olha, eu já falei que hoje é o dia do médico, a gente fez uma homenagem. Agora eu quero mostrar uma história de vida que tem a ver com medicina. A gente vai mostrar um lindo exemplo de superação. Caio. Antes de eu falar do Caio, não deixa ninguém falar pra você que você não pode realizar seu sonho, tá? O Caio é um exemplo pra nós. O Caio tem 22 anos, família pobre, família humilde, e ele fez de tudo para conseguir entrar na faculdade de medicina. A família, mesmo enfrentando dificuldades financeiras, esse rapaz nunca desistiu. Começou a estudar, 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 sempre quis ser médico. E mesmo estudando em escolas públicas, a vida inteira, ele resolveu estudar. E foi aprovado em 3 universidades públicas, concorridíssimas no Brasil. Ele é um exemplo de determinação. O caso dele vai inspirar muita gente hoje a não desistir de realizar os sonhos. Você tem sonhos? Corre atrás. Vamos ver. Uma profissão que é o sonho de muitos. O curso mais concorrido do vestibular é medicina, e ser médico é o objetivo de milhares de estudantes brasileiros. Tem gente que fica anos e anos no cursinho tentando entrar numa faculdade pública. Ele conseguiu.
O Caio começou o curso de medicina em janeiro deste ano. Era um sonho antigo. Falava que ele tinha uma missão e que a missão dele tinha que vir na medicina. É difícil de ver nos dias de hoje um jovem nesta idade que tem apenas um sapato e um tênis. Um guarda-roupa com poucas peças. No quarto, só a cama. No apartamento simples, ainda não deu nem para colocar o piso. A simplicidade do lugar é reflexo das dificuldades que a família tem passado nos últimos anos. Eles chegaram a passar fome e, muito novo, Caio precisou arrumar um emprego. O salário não era muito grande, mas o que dava para ajudar em casa ajudava. Fazer feira, ajudar a pagar uma conta ali, outra coisa ali. Caio não precisou superar apenas as lacunas deixadas pela deficiência do ensino público. O estudante teve também que vencer a depressão. Foi bem difícil. Senti dor, chorei, passei por todos os problemas que você pode imaginar, mas se não fossem esses problemas eu com certeza não teria o que eu tenho hoje. Sem dinheiro para pagar um cursinho, ele usava todo o tempo livre que não estava trabalhando para estudar. Foram 2 anos de noites sem dormir, até que recebeu a notícia tão aguardada, a aprovação no vestibular. Eu passei na Unesp, na Unicamp, aqui e na Universidade Federal de Pernambuco. E até hoje, Caio passa as madrugadas estudando. O curso de medicina exige muita dedicação. É ou não é? O orgulho da Dona Beth. Muito orgulho e assim, ele não desistiu do sonho dele. E mergulhou de cabeça. Às vezes ele passava a noite inteira estudando, fazendo exercícios e de manhã cedo ele saiu para o trabalho. Então eu só pude tentar ajudar, só isso. Caio recebe uma bolsa de R$400 do governo. Esse dinheiro é fundamental para ele continuar estudando. Mas não pense que esse dinheiro é para comprar livros. Ele é usado para ajudar a manter a casa. Os livros importados e caros que o curso demanda, Caio sabe onde encontrar e de graça. Na biblioteca da faculdade. Os exemplares que estão aqui, alguns... Normalmente tem sempre algum exemplar para verificar, sempre. Pode pegar emprestado, etc. Eu fico normalmente bem com os livros da faculdade. Tem vários livros aqui que você tem que saber inglês no mínimo e não tem outra opção. E sabe como o Caio aprendeu a falar inglês? Ouvindo música e assistindo a seriados americanos. Aí ele ganhou fluência na língua. Eu não seria o que eu sou hoje se não fosse por todas as coisas que eu passei. E alguém ainda duvida que ele vai realizar o seu sonho? Eu acho que a maior virtude do Caio mesmo é o esforço, né? Ele é dedicado em tudo que ele faz, né? É incrível o exemplo que o Caio traz com ele, em toda essa história que ele tem, toda essa dedicação, todo esse interesse que ele tem em ajudar pessoas da mesma situação, enfim. E mostra que é possível, que vale a pena acreditar, vale a pena tentar e dá certo. Depois de realizar o próprio sonho, chegou a hora do Caio ajudar outras pessoas a atingirem o mesmo objetivo. Para onde você está indo agora? Agora eu estou indo para um cursinho que tem aqui na Unifesp, um cursinho popular, que é para ajudar pessoas também que têm baixa renda, passaram pelas mesmas coisas, passam pelas mesmas coisas que eu passei. E vou tirar lá dúvida, vou ajudar essas pessoas a chegarem onde elas querem chegar também. Então você vai dar plantão para outros alunos que talvez não tiveram as mesmas oportunidades de aprendizado a conseguirem passar no curso, conseguirem passar no vestibular de medicina. Vestibular de medicina, de química, de engenharia, qualquer que eles quiserem, eles vão chegar onde eles vão querer. E agora daqui pra frente, pra onde a gente pode esperar o Caio? Onde a gente vai ver o Caio? Vamos esperar que eu esteja ajudando muita gente, né? É o meu objetivo. Isso aí, sucesso pra você. Vai lá, obrigado. Legal demais, Caio tá aí, ó. Pra você que tá em casa, busque, realize seu sonho, corre atrás, não deixa ninguém falar que você não pode, tá bom? Essa reportagem é pra inspirar pessoas. Olha, eu já falei que hoje é o dia do médico.
com a gente, na verdade, porque A história do ex-morador de rua que passou num concurso público. Como será que ele está 5 anos depois dessa façanha? Naquela época, eu estive com ele, o Bira. Agora, o Gerson de Souza foi até Pernambuco para conhecer esse exemplo de cidadão que deu a volta por cima. Um profissional exemplar, atencioso, educado. Até dia 28 de fevereiro, a senhora tem que fazer um recadastramento lá em cima. Você é um funcionário nota 10. Birajara Gomes da Silva, o Bira trabalha no banco público desde 2008. Por trás da aparência e da roupa bem cuidada, tem uma história de vida e tanto. O Bira tem 33 anos de idade e foi morar na rua quando você tinha 13 anos de idade, né? 13 anos. Você morou durante 14 anos na rua até conseguir dar uma virada. 27 anos, que foi quando eu entrei no concurso do banco. Naquela época, Bira era magrinho, a pele morena, queimada do sol, bem diferente do homem de hoje. Hoje você está forte. Você era magrinho porque não comia. Estou um pouco forte. Era magrinho porque não comia. Eu não comia. E quando você conseguia algo para comer, como é que era? Era uma festa. Ele não tinha teto, não tinha casa. Ficava assim, encolhido, porque aqui é a porta. Dormia em banco, dormia em praças, dormia em rampa de hospital, pegava papelão, às vezes dormia sem papelão, no chão frio mesmo. Banho em chuveiro? Isso não existia. Aqui corre uma água o tempo todo. E aqui que você tomava banho, Bira? Era. Como é que era? Eu tomava banho aí, lavava roupa. Às vezes eu caía aí mesmo. De roupa e tudo? É, quando não tinha duas roupas para lavar, eu lavava, tomava banho, lavava roupa e tacava no corpo. As dificuldades não amedrontaram Bira. O Bira, ele deu a volta por cima por quê? Porque você sempre teve um objetivo e não deixou de estudar. Eu sei que você frequentava bibliotecas. Eu sempre fui rato do livro. Uhum. Eu sempre ia ler jornal, ler livro, pesquisar sobre as coisas. Quem conviveu com ele lembra. Ele não. Tem que estudar. Uma força de vontade. É uma lição. É. Não tinha nem onde botar o livro. Lá colhendo baixo de noite até você. Ele é. Bira concluiu o 2º grau e deu o grande passo para fazer o concurso e entrar no banco. Hoje, brinca com a conquista. Um dos motivos de eu ter passado na prova do banco é que fazia mais de 15 dias que eu não tinha tomado banho. E... Estava pedido. Você passava dias e dias sem tomar banho. E você foi todo com aquele cheiro peculiar de quem não toma banho. Eu estava meio... Aí tirou a concentração dos concorrentes. Eu estava meio para baixo esse dia. O resultado da prova surpreendeu quem não acreditou na capacidade do morador de rua. Aí errei 17 só questões. Só 17? Quantas questões eram? De 150. Só 17 você errou. É isso mesmo. Bira acertou cerca de 90% da prova. Na época, Paulo Henrique Amorim esteve com Bira na cidade de Recife. O desafio era recuperar a própria identidade. Você teve que tirar de novo, tinha perdido os documentos. Perdi tudo, identidade. Foi tirar registro, tirar identidade, tirar certidão de... Antecedentes criminais? Antecedentes criminais. Bira ficou famoso, virou notícia, do Banco da Praça para o Banco do Brasil. Foi uma mudança muito radical. De uma hora para outra, você não ganha nada e passar a ser 1.800 é uma mudança muito grande. Para quem enfrentou tanto desconforto, o emprego de escriturário era o recomeço. Eu me lembro de uma imagem que o Paulo Henrique Amorim gravou com você. Você dormia todo dobrado na porta. É aqui atrás. Deixa eu ver se ainda cabe mais não. Você dormia todo dobrado? Todo dobrado, na porta da farmácia. E você disse a ele que você tinha cãibras? Muitas. Mas você não cabe aí, Bira. Não cabe, ficava. E como é que ficava? Todo dia de manhã ficava com cãibra. Morador de rua era um foragido da própria família. Eu sou o caçula de 5 filhos da minha mãe. E nem a minha mãe, nem o meu pai me criaram, moravam
com a minha avó materna e ela batia muito em mim. Eu fugi 3 vezes de casa. A terceira vez eu peguei e fui pra rua. Eu já não aguentava mais os maus tratos. O novo homem é uma alegria para os amigos como os funcionários deste hospital. Feliz em revê-lo, Ailton? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Eu reconheci. Nem reconheceu porque está muito diferente? Ele era muito magrelo, né? Era muito magrelo. E agora? Agora ele come, né? Agora ele se alimenta direitinho. O emprego garantiu um teto próprio. Bira se casou quase 2 anos depois de passar no concurso público. A esposa dele não quis aparecer, só em foto. Na casa, além dele e da esposa, vivem a prima e o marido. Todos orgulhosos do cidadão Bira. Se todos seguissem o exemplo dele, o mundo da gente seria melhor. O ex-morador de rua, hoje aos 33 anos, quer mais. Vai terminar a faculdade de administração e divulgar a própria história. Eu estou pensando justamente em fazer palestras, também para que a minha experiência não fique só para mim. Pois é, em poucos anos será o doutor Ubirajara, para a alegria dos seus admiradores. Tá aí o exemplo aí para todo mundo ver e que todo mundo tome isso como experiência de vida, né? O Bira engordou. E você também. Eu não. A história de Cícero, o homem que se rebelou contra a miséria. E você, qual caminho irá escolher para a sua vida? Eu tinha 2 caminhos muito claros. Ou eu ia pelo caminho do mal, das drogas e da fome, ou eu seguiria me esforçando. E eu decidi me esforçar. Como é o início dessa história? Os dados são do IBGE. No Brasil, cerca de 228 mil toneladas de lixo são produzidas por dia. Aquele guardanapo inofensivo, aquela casca de laranja que cada um de nós joga no lixo, formam essas montanhas. E o que você vê além de detritos, de descartes? O que você consegue enxergar aí? Um monte de nada em decomposição? Mas onde você vê lixo, Cícero viu oportunidade e enxergou até esperança. O lixo tem um valor muito importante, porque aquilo que as pessoas desprezam é aquilo que pode ter uma importância maior para as pessoas. A importância é tão grande a ponto de dar subsistência. Cícero cresceu em Brasília, em uma área com altos índices de violência, junto com mais 20 irmãos. Sua mãe entrou para o mundo do alcoolismo para tentar fugir das dificuldades que apareciam. O irmão mais velho de Cícero passou a traficar e usar drogas. Procurar os alimentos que eu levava para casa para comer, eu não sobreviveria. A princípio, o meu objetivo maior era sobreviver. Eu precisava sobreviver. E não tinha como sobreviver com fome. Ninguém sobrevive com fome. Qual a mais remota lembrança que você tem de ter que ir para o lixo? Eu tenho a lembrança de eu estar com muita fome e minha mãe dizer que a gente tinha que arrumar comida de alguma forma, porque ela não tinha de onde tirar comida. E aí que você decidiu ver se encontrava no lixo? Sim, a princípio uma vizinha convidou a gente para ir, porque ela informou que tinha um supermercado e uma feira que depositava alimentos no lixo, alimentos já passados, mas que poderiam ser utilizados para comer, ser reaproveitados para comer. E a gente, naquela situação de penúria mesmo, de não ter o que comer, decidiu descer para o lixão para procurar alimentos. Quantos anos da sua vida você teve que se alimentar do resto de outras pessoas? Desde pequeno até a idade adulta, adolescência e idade adulta. Eu não sei precisar, mas quase sempre eu tive que me alimentar assim. Quais eram os pontos que você percorria para conseguir alimento? Eu percorria
a Feira Permanente de Brasília, que era onde eu pegava os alimentos no lixo, e uma rede de supermercados que hoje já está falida, que eu também pegava lá na lixeira. Sempre na lixeira desses lugares onde eram depositados os alimentos. Como essas aqui? Como essa daqui, por exemplo. Era essa daqui, inclusive, era um dos lugares onde eu vi. Como é que é olhar para ela hoje? Acaba me trazendo lembranças de um passado de extremo sofrimento, de extrema penúria. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muita gratidão, porque foi daqui de onde eu tirava o alimento, de onde eu tirava a minha subsistência. Um belo dia você encontrou livros. Sim. No lixo também. Sim. Como é que estavam esses livros? Como é que estava o estado deles? Esses livros estavam meio sujos pelo chorume e pelos restos de alimento. Mas eu comecei a ver algumas figuras bonitas nesses livros. E comecei a... O que era? Você lembra? Era um livro de história e outro de biologia. E aquela velha caixa que Cícero enchia de alimentos recolhidos no lixo ficava mais pesada. Agora também com livros. Esse foi o meu primeiro livro que eu encontrei. Esse aqui foi o primeiro livro? Que eu encontrei. História moderna e contemporânea. Ó. Sem capa, né? Sim. Tudo... E cada vez mais Cícero devorava a comida e os livros, ambos da mesma origem, o precioso lixo. Como é que é o negócio? Ele vinha com os livros da rua? Lá de baixo, numa caixa de papelão, tudo molhado. Tudo molhado. Ele botava para secar. Esse aqui era um deles, Esse né? é um. Botava para secar o livro? Botava tudinho. E depois ficava lendo? Depois lia um por um. De cabo a rabo? Cabo a rabo ele lia. Eu comecei a ler esses livros, comecei a descobrir um mundo novo ali. Um mundo além do que estava no lixo. Um mundo além do que estava na minha visão. Você tinha fome de comida, fome de viver, fome de saber. Você tinha essas fomes todas, né? Todas essas fomes. Eu consegui suprir tudo isso através de um esforço pessoal meu. E aí ele disse, mãe, eu vou estudar. Cícero também achou discos de música clássica no lixo, passou a ouvi-las e estudar sobre esses compositores. Chamado Rossini, que ele me ensinou muito sobre música, né? E eu acabei vendo, ele admirava um outro cara chamado Beethoven, que era surdo. E nesses livros do lixo eu vi que esse cara fez a Nona Sinfonia já surdo, Beethoven. Então, se Beethoven surdo fez o que fez, por que eu que só tinha fome na barriga não poderia fazer? Só tinha que sobreviver. Do lixo você tirou o seu alimento e a força para acreditar em algo maior. Aí eu passei a sonhar num futuro melhor, num futuro onde talvez eu pudesse conhecer de maneira real o que estava nos livros. Como é que era para você conviver com o sonho de um lado e abrir os olhos e ver essa realidade? Era algo muito triste, porque isso de certa forma me era negado. Eu não tinha condições de conhecer aquilo que estava nos livros de maneira palpável. Vendo a aptidão e gosto pela leitura de Cícero, uma das irmãs resolveu matriculá-los em uma escola pública, onde conseguiu, com a ajuda de amigos, o professor chegar ao ensino técnico, decidindo logo depois fazer o curso técnico em enfermar, onde passou em segundo ano a seleção feita pela CESP, banca do vestibular da UNB. Logo depois de concluir o curso, começou a trabalhar em um hospital público. Cícero decidiu fazer o Enem, tirou nota suficiente para garantir uma bolsa de estudo e passou a estudar medicina em Gama, onde foi o preconceito e iniciar a rotina de estudo. Meu nome é Cícero Pereira Batista, eu sou médico clínico geral, generalista. Me formei no dia 6 de junho de 2014 e tenho por objetivo exercer uma medicina humana, solidária e comprometida com o bem-estar biopsicossocial do meu paciente. Se você tem perseverança e fé nas suas capacidades, você pode sim chegar em frente e chegar além. Não há desculpas para não seguir os sonhos. É preciso focar naquilo que se quer. Não é uma questão de inteligência, e sim de persistência.
A educação mudou a minha vida e pode mudar a de qualquer pessoa. Cícero Pereira Batista, 33 anos, ex-catador que virou médico. Histórias bonitas, pessoal, que nos emocionam. Está na hora de você escrever a sua história. Escrever o seu destino. Outra história de superação é essa daqui, pessoal. Já catou papelão, trabalhou como sorveteiro, engraxate, fez de tudo para ajudar a família. Eu nasci muito pobre, fui favelado, o meu pai faleceu, eu tinha 2 anos, a minha irmã tinha 15 dias de vida. O incentivo para os estudos veio através da mãe. O menino chegava a apanhar quando faltava das aulas. Eu sempre acreditei e lutei para que eu não ficasse na média. Eu percebo que o negro ele não pode. Se ele ficar na média, ele está abaixo. O esforço, inteligência e dedicação não o privaram de continuar sendo vítima do racismo. Mesmo no curso de Direito, tinha alguns colegas que, de certa forma, praticavam o preconceito ou excluía, né, ou a prática de bullying. Mesmo assim, Nelito nunca pensou em desistir. Pelo contrário, queria mostrar que a cor de sua pele não interferia em nada em sua capacidade intelectual. Devo muito disso ao incentivo da família, da minha mãe. E hoje eu tento passar esses conceitos para os meus filhos também. Quando fechar uma porta, abrem outras, né? Não desiste, não desanima diante daquela porta que está se fechando. O homem que chegou a ser discriminado e ridicularizado por sua raça já foi aprovado em 8 concursos públicos. É formado em Ciências Contábeis e Direito e há 20 anos trabalha como auditor fiscal da Receita Federal. E outra coisa que eu acho muito importante, a vida religiosa. Isso aí eu procuro criar os meus filhos também na igreja. Eu acho que Deus ajuda muito a gente. Mas apesar de toda a vitória e superação, infelizmente, ele continua sendo refém do preconceito. Às vezes eu vou fazer compra, materiais de construção, as pessoas falam, olha, precisa do aval do dono da obra. Aí eu falo, não, eu sou o dono. Recentemente, Nelito foi discriminado aqui, no jardim da casa dele. Ele cuidava das flores quando uma moradora do condomínio passou e pediu o seu contato, pensando que ele fosse o jardineiro e não o dono da casa. Como que você se sentiu nesse momento, Nelito? Eu me senti um pouco constrangido com a situação, mas como eu aprendi a conviver com esse tipo de ocorrência, foram várias ocorrências aqui, então eu falei para ela que eu poderia até ajudá-la a cuidar do seu jardim, mas que eu não era o jardineiro, eu era o dono da casa. Este é Laedson dos Santos, um
um dos quase 16 mil moradores de rua de São Paulo. Sem opções, aceita as condições de um dos 31 albergues da prefeitura, que agora são chamados de centros de acolhida. Vai para um lugar que a maioria das pessoas acha que é o local ideal para quem não tem onde morar. É preciso que ela venha passar por um local como esse, para que elas venham sentir na pele os maus tratos, o que é você tomar café de manhã com pombo na mesa. Então é melhor usar um destes pombos, que já foi o nosso correio, e voltar um pouco na história deste baiano de Salvador, que agora tem 49 anos de idade. Vamos ver que, mesmo na época da internet, o enredo não mudou. Ele nasceu em família pobre, passou dificuldades, foi espancado e, como é negro, sofreu preconceito na rua, na escola e entre os amigos. Até o próprio negro tem brancos que tratam o negro com mais respeito do que o próprio negro. Laedson já usou maconha, crack e cocaína. Diz que entrar no mundo das drogas é muito fácil, mais ainda quando é abandonado pela família. Mas ele acordou. A carreira do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, teria sido um belo exemplo. Como é o melhor a ser copiado, largou tudo e viajou para São Paulo. E devido a esses maus tratos desde a infância, me levou a uma espécie de resistência, no sentido de acreditar que eu poderia lutar por um futuro melhor. Escolhi fazer uma faculdade de Direito porque o Direito ele é amplo, o Direito ele é abrangente, o Direito ele oferece um leque que dá para se diversificar em várias áreas. O objetivo é advogar, delegar e chegar ao Ministério Público. Era 2007. Numa barraca de camping, ele morou no Viaduto do Chá, no centro de São Paulo. Tudo parecia ter melhorado quando conseguiu uma vaga na Uniesp, a União das Instituições Educacionais de São Paulo. As mensalidades foram 100% financiadas pelo FIES, mas roubaram os livros dele. Laedson quase desistiu. Foi quando lembrou o que leu em algumas obras do pensador brasileiro Augusto Cury. Então ele nos inspira a gente nunca desistir, tentar sempre. E isso me inspirou, porque eu comecei a faculdade em 99 e só agora eu estou formando. E eu parei várias vezes e sempre pensei, vou desistir, sempre frustrado, mas sempre vinha uma energia de dentro de mim que dizia, não, tente mais uma vez. Ele tentou e deu certo. Com a ajuda de um programa de televisão, conseguiu comprar os livros e um terno, que também havia sido roubado, para voltar à faculdade. E já fez até o exame da OAB. Teve a solenidade na entrega, meu padrinho foi o procurador do município, que foi meu padrinho. E isso aí me deu assim um certo até ânimo, assim, levantou a minha estima, porque mesmo na condição de morador de rua, eu preenchi os requisitos. Quem já dirigiu um centro de acolhida durante 3 anos sabe o que aconteceu e não tem dúvidas. Deveria servir de exemplo para muita gente. Eu acho que uma pessoa desse modo, que está buscando esse sonho e está conseguindo realizar, deve servir como exemplo para os outros, né? E deve ter apoio para conseguir isso, que de certa maneira acaba sendo um reflexo para o outro. Se ele está conseguindo, eu também sou capaz de conseguir decorrer e realizar meus sonhos. E tem mais. Laedson conseguiu uma vaga num curso de pós-graduação. Poderá dar aulas. E agora está escrevendo sua biografia. Tudo indica que terá um final feliz. Afinal, ele pode ser incluído como exemplo de um dos ensinamentos de um dos ídolos que ele segue, Augusto Cury. Então essa obra, esse edital, ela inspira, ela tem o objetivo de capacitar, de dar suporte a exatamente o indivíduo que está lá no fundo do poço, que no fundo do poço existe uma luz. O que nós plantamos, nós iremos colher. É a lei da natureza. Toda ação provoca uma reação. Então, a desigualdade social, que hoje se baseia nos valores aquisitivos, que se baseia
nos bens materiais, isso pouco vai importar no grande dia do juízo final. Ficam todos desde já sabendo que sou muito grato a todos pelos gestos, pelos carinhos, pela atenção dispensada. A todos, meu muito obrigado. Então é isso, pessoal. Então fica aí a mensagem. Essas histórias servem para nos motivar a não desistir dos nossos sonhos, dos nossos objetivos e fazer a diferença. Ser a diferença. Escrever a nossa história. E por isso que eu peço para vocês, aqueles alunos que tiver alguma dúvida, algum questionamento, tem um grupo no WhatsApp, Facebook, pode me mandar mensagem no privado. Estamos aqui para ajudar vocês nesse momento de isolamento social. E essas histórias sirvam para que vocês dediquem ao seu projeto de vida, seu projeto, seu sonho, e não desista jamais. Acredite, faça a diferença. Tá bom? Agora são 15 horas e 35 minutos. A nossa aula vai se encerrando. Desejo que vocês aproveitem as oportunidades que Deus coloca na vida de cada um. E até a nossa próxima aula. Um grande abraço. Até mais.